Agora a gente traz um alerta: o câncer de pulmão é um dos que mais matam e logo no início não tem sintomas. 85% dos casos atinge fumantes. Olha só. O vício em cigarro começou cedo na vida da Ironete, aos 12 anos de idade. Foram mais de 30 anos de dependência. Tudo em função do cigarro. Acordava, tomava um cafezinho do dia anterior para fumar um cigarro, para fazer um café novo. Assim, minha vida girava em torno do cigarro. Tudo que eu colocasse na boca era para fumar. Eram 3 maços de cigarros por dia. Um episódio traumático ao perder uma pessoa querida para um efizema pulmonar, junto com as cobranças de familiares, fizeram a aposentada tomar a decisão de parar de fumar. Ela relata como o primeiro ano foi desafiador. São noites sem dormir, sabe? São, assim, atribulações, você fica agoniada, você fica angustiada. Qualquer coisinha que passa é um gatilho para você querer fumar. E eu com cigarro, eu chegava perto dele, olhava para ele, não vou fumar. Então eu te falo, do primeira semana até um ano, foram fases, assim, bem difíceis. Apesar da conquista de largar o vício por conta própria, essa ajuda é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em Vitória, equipes formadas por enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e profissionais de educação física já ajudaram cerca de 370 pessoas que buscaram tratamento até agosto desse ano. As sessões terapêuticas, elas geralmente acontecem em grupo. Por que tem as sessões terapêuticas? Porque quando a gente fala de dependência química, que é o caso do tabagismo, é uma dependência química, né? E é uma das mais graves, inclusive, embora o tabaco seja uma droga lícita, a gente precisa trabalhar os aspectos psicológicos, comportamentais e sociais dessa dependência. Só medicamento não resolve. O tratamento segue durante um ano com acompanhamento semanal, quinzenal e mensal, de acordo com a evolução do paciente. O medicamento, o tratamento, geralmente são 3 meses de apoio farmacológico, que são os primeiros meses mais difíceis após a cessação. Quem tenta parar sozinho, geralmente, tem uma taxa maior de recaída por conta dos sintomas de abstinência que vem quando param. E o medicamento ele vem justamente para amenizar esses sintomas de abstinência. O sucesso do tratamento vai depender da adesão da pessoa, como nós falamos, né? São algumas semanas ali no primeiro mês e depois esse acompanhamento pelo menos mensal. Quanto melhor a adesão da pessoa, melhor o resultado dela no tratamento. Por trás de 85% dos casos de câncer de pulmão está o tabagismo e até mesmo a exposição passiva ao tabaco. Uma doença silenciosa com grande risco de levar à morte. Mas a boa notícia é que a procura por tratamento cresceu 12% no ano passado, através do SUS. O câncer de pulmão é um dos tipos mais comuns e também um dos que mais causam mortes no Brasil e no mundo. Fique atento a alguns sinais de alerta para essa doença. Uma tosse persistente, uma falta de ar, uma dor no peito, uma perda de peso sem uma causa aparente ou a presença de sangue no escarro. Aquela secreçãozinha que sai quando tem uma tosse secretiva. Se esses sintomas durarem mais de algumas semanas, procure atendimento médico. Mais de 20 anos depois de parar de fumar, o desejo da Ironete é que todos tenham a mesma qualidade de vida que ela tem hoje. Eu só não falo para os outros, sabe, Júlia, porque a gente não quer ser um ex-fumante enjoado. Mas eu tenho o exemplo aqui da minha vizinha, quando ela chegou, que ela falou para mim, Netinha, eu tô com adesivo, eu vou parar de fumar. Eu chorei de alegria, porque eu ficava tão triste de vê-la fumando, de lembrar do que eu já passei. Eu queria poder falar para todo mundo isso, sabe? É libertador. Olha, agora o TN continua fazendo um alerta na área da saúde muito importante. A gente está no mês de conscientização também sobre o linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. A campanha do Agosto Verde Claro foi criada pela Organização Mundial de Saúde e a estatística mostra que o Brasil deve apresentar só esse ano mais de 15 mil novos diagnósticos, de acordo com o INCA. Para falar mais sobre sintomas e tratamento, eu estou aqui com o doutor especialista Douglas Stocco. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Olá, boa tarde a todos. Doutor, vamos primeiro explicar para o pessoal de casa, né? O que é essa doença? O que é o linfoma? Onde ele aparece? Qual o sinal de alerta que o corpo dá para a gente?
O linfoma é o câncer do sistema linfático, né, que é um dos nossos sistemas de drenagem do corpo, mas também de defesa. Então é um tipo de câncer das células de defesa do nosso corpo, né? Aquelas células que muita gente vê no hemograma, chamada de linfócito, aquelas células que podem estar doentes. Então, quais são os principais sintomas, né? Como que a gente fica em alerta? O aparecimento de caroços pelo corpo, caroços endurecidos, que estão durando mais do que 4 semanas, que não estão relacionados a uma infecção, por exemplo. E em quais locais? Pescoço, axila, virilha são os locais mais comuns. E como é que eles aparecem assim? Né? Como é que eu não confundo essa situação com, por exemplo, como o senhor disse, um caroço de uma inflamação? Né? Ele aparece em que faixa etária? Pode aparecer independente do sexo? Como é que é? Pode aparecer em qualquer faixa etária, independente do sexo. A média de idade, de um modo geral, é em torno de 60 anos, porém, a gente tem linfomas desde crianças até adultos mais idosos, né? E associado ao caroço, a gente tem febre, principalmente uma febre baixa, no período da tarde, que está persistindo por mais de 4 semanas, uma perda de peso não associada a uma dieta, uma perda de peso atípica para aquele paciente, suor à noite, um suor que às vezes o paciente acorda com a cama molhada ou a fronha molhada. E esses caroços são mais endurecidos, são indolores, ou seja, eles não causam nenhum tipo de dor e eles têm uma duração mais prolongada. O caroço que vem de uma inflamação, por exemplo, o caroço que aparece no pescoço depois de uma infecção de garganta, é um caroço que dói, é um caroço que eu consigo, ao mobilizar, eu consigo mexer ele de lugar, ao apertar eu vou perceber uma sensação incômoda, uma dor. Isso é mais de inflamação e é comum, é o sistema imunológico atuando. Já o do linfoma não dói, é aderido, eu não consigo mexer, e ele está persistindo mais do que 4, 5 semanas e não está associado a nenhuma infecção de garganta ou nada disso. Ele cresce, doutor? Ele cresce, na maioria das vezes. Alguns tipos de linfoma específicos têm períodos de crescimento associado com períodos de arrefecimento, que ele diminui um pouco de tamanho. Mas o que te chama a atenção? Ele é persistente, ele vai ficar às vezes meses até chegar no diagnóstico. Tem gente que confunde esse caroço com aquela placa de gordura, não tem? Qual é o nome específico daquilo? Lipoma. Lipoma, isso. Qual é a diferença entre eles? O lipoma, você vai sentir a sensação mesmo de estar pegando uma placa de gordura, uma bolinha de gordura. Ela é molinha, móvel, normalmente não dói também, mas ele é bem macio. E o linfoma, o caroço é bem endurecido e eu não consigo mexer, eu não consigo pegar ele na mão normalmente, como eu conseguiria no lipoma. Agora, dá também íngua, doutor? Um dos sintomas do linfoma é íngua por parte do no corpo ou não? Ele afeta justamente aonde dá as ínguas, né? Por isso que às vezes é difícil diferenciar. Mas a íngua normalmente dói e o linfoma normalmente não dói. Às vezes, aquele linfonodo que está acometido pelo linfoma, ele está infectado ou às vezes ele está comprimindo alguma estrutura, alguma veia, algum nervo, aí sim pode causar dor. Mas normalmente é um crescimento indolor. Vamos falar de tratamento, doutor? Como é que faz? A pessoa está agora em casa, percebeu que está com essas características, né, desse caroço no corpo, o que ela deve fazer? Primeira coisa, procurar o médico, mais indicado, procurar às vezes um cirurgião, porque o cirurgião ele vai saber, ele tem a expertise de ver aquilo com frequência, vai saber se tem que fazer uma biópsia ou não, ou às vezes pode procurar direto o hematologista, que é o médico responsável pelo tratamento, pelo diagnóstico, pelo tratamento dessas condições, e a partir daí, deu o diagnóstico, a partir de uma biópsia, ou seja, tem que retirar aquele caroço para fazer essa biópsia, confirmou a doença, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Tanto que esse é o foco da campanha do Agosto Verde Claro, é o diagnóstico precoce. A gente acabou de ver uma reportagem sobre câncer de pulmão que a gente consegue prevenir não fumando. O linfoma não tem prevenção, então a campanha visa você diagnosticar precoce. Quando você diagnostica precoce, significa que o linfoma tende a estar no estágio mais precoce também, menos avançado, e as chances de cura são muito maiores. O que causa, doutor? É algo genético ou é uma predisposição assim? Algum tipo de alimento causa também? Não há uma relação direta de causas, né? Mas existem vários fatores de risco. Por exemplo, infecção pelo HIV aumenta a chance em até 500 vezes.
Isso mesmo para aquelas pessoas que fazem o tratamento regular. Então são pessoas que têm que ter uma atenção maior no próprio autocuidado. Infecção pelo vírus Epstein-Barr também aumenta o risco. Alguns casos estão relacionados à radiação prévia, exposição à radiação de alguma forma, seja por um tratamento anterior, por exemplo. Esses são os principais fatores de risco. Não há um fator genético do ponto de vista hereditário. É claro que pessoas que têm casos na família têm mais chance de ter, mas não é uma doença transmitida de pai para filho. O que acontece do ponto de vista genético é que os pacientes podem ter uma mutação que ela é adquirida ao longo da vida. E aí a gente não sabe muito bem o porquê que essa mutação é adquirida. E essa mutação, junto com a exposição ambiental, junto com uma infecção, por exemplo, pelo HIV, pode culminar com o surgimento do linfoma. Perfeito. Dr. Douglas Covre Stocco, hematologista, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.